Fala galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aulinha aqui nossa sobre o IAM. Na aula passada a gente entendeu, acho que bem melhor, tudo que eu estava explicando sobre a parte de IAM, né? Sobre como funcionam os usuários, as políticas e tudo mais. Agora eu vou mostrar só um pouquinho mais do relacionamento delas e um pouquinho mais da arquitetura delas, só para finalizar mesmo esse tópico. E depois disso a gente vai para os tópicos que caem na certificação e depois a gente vai para a parte de laboratórios, beleza? Então vamos lá. Aqui está o Young User, beleza? As políticas, quando você define uma política, ela vai para dois lugares, para três, né? Ela é aplicada ao IAM. O IAM é tipo a ferramenta global, então ela é uma ferramenta espalhada pelo mundo. Então o IAM, você não define uma região, porque a AWS, depois vocês vão ver, que ela tem várias regiões, ela tem as áreas onde ela funciona e tudo mais. E com o IAM não é igual, o IAM ele é global. Então você tem um usuário aqui, esse usuário seu você vai poder reaproveitar em qualquer região ou localidade da AWS. Então ele é encaminhado para aquela ferramenta. Ele é atribuído também a um usuário, né, quando você atribui a ele, ou ele pode ser atribuído a um grupo. Quando ele é atribuído para esses locais aqui, o IAM vai aplicar ao seu user, né? Ele vai ter uma coisa, ele salvar a gente chama de metadado, né? É o dado que vai explicar ali o que você pode acessar. Então aqui é uma entidade user e aqui é a sua entidade user na hora de acessar. Por quê? Você vai ter que bater no IAM e ele vai te responder e falar, você pode ou não pode, entendeu? Quem vai falar é esse cara porque as políticas já foram atribuídas para ele e ele vai espalhar isso para o AWS Services, né, ou para a AWS no geral, no contexto mundial. Ficou confuso, eu sei, mas vamos lá. Agora nesse slide aqui a gente consegue definir aonde que essas policies, né, as políticas aqui, são aplicadas de uma forma um pouquinho mais direta. Por exemplo, a policy, o que ela vai fazer? Ela vai definir o que é permitido e o que não é permitido em qualquer nível da entidade. Então, independente de qual entidade que você está falando, a política ela vai ser o que vai definir o que pode e o que não pode ser feito. Então, para um usuário, você atribui uma política a uma pessoa, àquele usuário de execução, né, que é aquele usuário de sistema que eu comentei com vocês. Então, ele vai lá para um usuário de execução, para o desenvolvedor, para o usuário de homologação, para o usuário de produção, porque a gente tem vários ambientes, então a gente consegue trabalhar exatamente dessa maneira. Quando a gente atribui ele a grupos ou a times, né, a pessoas que executam o mesmo papel, por exemplo, você consegue atribuir as mesmas políticas para o time de infraestrutura, para o time de desenvolvimento, o time de billing, né, que vai cuidar só da parte financeira, que vai ver onde está sendo gasto e tudo mais, para a parte de arquitetura ou para a parte de gerência, que vai gerenciar ali, ou só vai ver mesmo o que está acontecendo dentro da AWS. Né? Para vocês verem que com cloud existem várias posições, inclusive essas posições depois você pode se aprofundar melhor nelas e talvez se especializar em uma mais específica, porque a cloud realmente ela é um mundo e você pode se especializar em coisas bem, bem específicas dentro da cloud e não trabalhar só com esse nível mais genérico. E a gente tem as roles, né, que são os recursos. Então, por exemplo, o RDS, quando você atribui a política a ele, vai ser atribuído o que você pode ou não fazer com o RDS, com o S3, com o Beanstalk, ou VPC e tudo mais, qualquer coisa que exista dentro, inclusive o próprio IAM. Então, tipo, você consegue definir uma política de tratamento do IAM, onde você vai definir o que pode e o que não pode ser feito no próprio IAM. Então você vai poder definir tudo isso daí através das políticas. Então as políticas elas vão ser aplicadas para users, groups e roles, né? Tô falando muito inglês aqui, mas eu ia falar and roles. Mas é isso. Então espero que tenha ficado mais claro a associação de um em outro e o que relaciona. A role você vai no final, você pode atribuir ela a uma ferramenta, né? Ao que aquela ferramenta vai poder executar. E dentro dessa role você vai ter as políticas que esse papel pode executar. Nos grupos, a mesma coisa, que esse grupo, que esses times vão poder executar. E os usuários. Lembrando que os usuários podem existir dentro de grupos e se ele tiver, ele vai assumir as posições daquele grupo. Beleza? Espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou, deixem os seus comentários aqui nessa seção do curso.
e aí eu vou tirar suas dúvidas assim que eu enxergar a sua mensagem, beleza? Ou qualquer coisa me manda mensagem lá no Instagram, beleza? Então um grande abraço para você, tchau, tchau.